Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida. Eu quero compartilhar com você algo sobre o reino de Deus, mas eu quero falar para você que esse reino é um reino de amigos. E eu quero introduzir esse nosso vídeo com João capítulo 15, versículo 11 até o 16, que diz assim: Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Irmãos, então é necessário para que eu e você venhamos a cumprir com o propósito de Deus, para nós, no sentido coletivo, né, igreja ou filhos de Deus, humanidade, podemos dizer assim, que é o que é influenciar a terra com a cultura do céu. Então esse é o propósito da criação, foi para isso que nós fomos criados, e para isso então Deus nos colocou num lugar específico, há um propósito específico, Deus nos deu dons e habilidades para que isso aconteça. Então esse é o propósito da nossa vida. Aí nós precisamos de encontrar agora a nossa, ou melhor, ter a revelação da nossa posição. Não somente que nós somos do reino, está ligado com a nossa identidade, mas eu quero que a gente entenda isso como uma posição. Qual que é a nossa posição no reino? Ela é determinante para que eu e você venhamos a desfrutar de um relacionamento correto com o céu, ou seja, com Deus, e também a nossa atuação na terra. A mesma coisa numa casa. Nós precisamos de saber qual que é a nossa posição na casa, ou ainda numa empresa, qual que é a nossa posição numa empresa. Porque quando eu tenho a revelação dessa minha posição, o meu relacionamento vai desenvolver, a minha atuação vai desenvolver. E aqui, na medida que nós vamos tendo a revelação do reino, do Rei Jesus, consequentemente nós nos colocamos na posição de súditos, né? Porque Ele é o Rei, eu sou o súdito. Então a gente já baseia esse relacionamento agora com Jesus e com Deus na base de servo. Eu quero dizer que isso não é um problema, ou seja, não é um grande problema, mas pode se tornar um problema. Por quê? Porque nós precisamos de saber quem Jesus diz que nós somos, ou que a palavra de Deus diz que nós somos. Por isso que é o entendimento das Escrituras, nós precisamos entender de reino, a revelação do reino de Deus. Então o súdito, ele é a mesma coisa que um servo, é a mesma coisa que um escravo. E aqui no texto nós lemos, né? Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servo, ou seja, não considero mais vocês servos. E aí quando nós vamos, né, para essa questão do reino, a palavra diz que Jesus é o Rei dos reis, ele não é o Rei dos servos. Jesus não é o Rei dos súditos. Então, ou seja, como essa questão de reino, ela realmente confronta a nossa mentalidade. Então é necessário que eu e você venhamos a ter a revelação, né? Porque o que nós tínhamos e pensávamos como reino talvez está um pouco ou até muito distante daquilo que é a vontade de Deus para o reino de Deus e como funciona o reino de Deus. Então Jesus disse melhor, né? Já não chamo vocês de servo. Então servo é súdito, servo é escravo. Jesus está dizendo que eu e você não somos mais escravos. Então, para nós entender a nossa posição, e aí eu quero falar sobre amigo, nós precisamos de entender que nós não somos mais escravos. Ou seja, não somos mais servos. Não quer dizer que eu e você não vamos servir a Deus. Não, nós vamos servir a Deus, nós vamos servir o propósito de Deus. Mas nós precisamos de entender quanto a relacionamento. Então é como se fosse, vou usar outra palavra, empregado. Paulo usa muito isso em Gálatas, né? Paulo traz isso em Gálatas e na verdade esse entendimento está em toda a carta de Gálatas. Então, nós não somos mais empregados. Nós não somos mais súditos, nós não somos mais servos, ou ainda, nós não somos mais escravos. Mas por que nós não somos mais escravos? Porque Jesus nos libertou.
Então, para nós agora entendermos a posição no reino, nós precisamos entender que a posição que Jesus nos colocou não é uma posição que nós conquistamos, não é uma posição que nós adquirimos, é Jesus que determina. Eu mesmo não posso determinar quem eu sou no reino de Deus. Eu mesmo não posso me autodeterminar. Entende? Então, ou seja, eu preciso saber que Jesus Cristo, porque Ele é o Rei, Ele é do reino. E aí, então, quando Ele está dizendo que eu não sou mais escravo, eu não sou mais súdito, eu não sou mais servo, eu não sou mais empregado, obviamente eu sou filho, mas o porquê que eu não sou mais servo, por que eu não sou mais escravo? Porque Jesus Cristo me libertou. E essa aqui, então, é o outro fundamento que nós vemos lá na criação da humanidade. Deus não nos criou para sermos escravos. A escravidão, ela é resultado da obra de Adão, do pecado. É por isso que a humanidade se tornou escrava. Então lembra que Deus criou o homem para domínio, para governo, para dominar sobre a terra, sobre as circunstâncias e sobre os recursos da terra, não dominar sobre pessoas, muito menos ser dominado por pessoas. Mas por conta do pecado, o que acontece com a humanidade? A humanidade agora ela se tornou escrava do pecado, se tornou dominada pelo pecado, se tornou dominada pelas circunstâncias, se tornou dominada pelo dinheiro, se tornou dominada pelos sentimentos, pelos vícios. E aí mais, para frente, algo que nós compartilhamos já inúmeras vezes, ou seja, essa escravidão que a lei traz, essa tentativa de ser aceito por Deus com base no nosso mérito. E nós fomos livres disso tudo, nós fomos livres da morte, gente. Jesus Cristo nos libertou, eu e você somos totalmente livres. Lá em João capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Olha só que interessante isso aqui. Como é agora a estratégia maligna, ela é astuta, como que Satanás utiliza de tanto de coisa para nos prender, para nos tornar escravos. E aqui, obviamente, nesse diálogo aqui, nós entendemos que sim, os judeus são filhos de Abraão, só que eles estavam presos no quê? Eles estavam presos numa espécie de orgulho, podemos dizer, um orgulho cultural, podemos dizer que eles estavam presos também na religião, ou seja, não é citado Moisés, mas eles poderiam se orgulhar, e a gente sabe que esse é o contexto religioso daquela época, orgulhar por ter a lei de Moisés, orgulhar por ser de Israel, orgulhar por ser judeu e tratar as pessoas de qualquer jeito, e é assim que era. Então Jesus está dizendo que vocês são escravos culturalmente, vocês são escravos religiosamente. Então eles estavam vivendo não como alguém que governa, que domina, mas alguém que era dominado. A Jesus vem e diz o seguinte: quando vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. Se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. E olha só o conceito, da pessoa que ela é presa, que ela é escrava, ou seja, que ela é esse servo, esse empregado. Na mente dela, ela não é escrava. Na mente dela, ela está no domínio, mas na verdade não, ela é tão escrava que ela não percebe. Acontece muito com pessoas que elas não frequentam igrejas, Não frequenta igreja, não tem relacionamento com Deus, e aí alguém muito próximo dela começa a frequentar, começa a ter revelação, começa a ter encontro com Deus, aquela coisa toda. E aí ela diz: mas eu não vou na igreja, não vou naquela igreja, porque se eu for naquela igreja eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder beber, eu não vou poder mais me drogar, eu não vou poder mais sair, eu vou ter que dar dinheiro pro pastor. É a ideia da pessoa que não tem relacionamento com Deus. E aí essa pessoa que está chegando agora, ela fica nesse conflito, mas só um pouquinho, e aí quando ela vem, ela percebe, ela começa a relacionar com Deus, ela percebe que não é desse jeito mesmo, não é sobre fazer coisas ou não fazer. E aí aquela pessoa, então, ela diz: mas eu não vou deixar de beber para ir na igreja, embora que isso não tenha nenhuma restrição, não tenha nada que ela tenha que parar de fazer ou fazer alguma coisa para frequentar alguma reunião, ou ainda para ter um
um encontro com Deus, não. Mas ela está dizendo o seguinte: eu não vou para esse lugar, por quê? Porque senão eu vou ser dominado. Porque hoje eu me domino, eu me governo, eu faço o que eu quiser. Ou seja, eu bebo, mas eu paro quando eu quiser. Mas tenta parar, ver se ela vai conseguir. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela é escrava disso. Então ela é escrava de si mesma, da sua vontade, do seu pensamento, da sua ideia. Só que Jesus está dizendo que o propósito de Deus para nós é o quê? O propósito de Deus para nós é liberdade. O propósito de Deus para nós é sermos livres, né? Por conta de Cristo. Nós fomos livres, a cruz nos libertou. Jesus libertou todos aqueles que creem nele. Tanto aqueles que vieram antes de Jesus, quanto os que vieram depois de Jesus. Lá em Efésios 4 diz que Jesus, né? Ou seja, aquele que subiu não foi aquele que também desceu e trouxe cativo o cativeiro. Você sabe que antes da cruz de Cristo, todos aqueles que criam que ele viria, eles estavam cativos. Eles estavam presos também, embora crendo em Cristo, eles estavam presos. Satanás então conseguiu prender eles por quê? Por conta da morte. Mas Jesus então pegou, né, as chaves do inferno e da morte e libertou eles. Jesus venceu a morte, Jesus nos libertou da morte, então a morte também não tem domínio sobre nós. Então olha só, é totalmente liberdade. Só que com o passar do tempo, e aí, né, isso eu estou falando de pessoas que creem, elas vão se tornando escravas de procedimentos religiosos, como são os fariseus. Elas vão se tornando escravas, enfim, de ideias que não são do reino. Não estou dizendo que eu e você não temos que ter compromisso e responsabilidade. Pelo contrário, você vai entender que o amigo, a responsabilidade dele é muito maior do que esse escravo. Então existem pessoas que elas creem em Cristo, elas frequentam igrejas, são membros de igreja há 20, 30, 40 anos, mas elas são infelizes. Elas não frutificam, elas não desfrutam, elas não geram vida. Pelo contrário, é morte. É por quê? Porque ela se tornou escrava. Ela se tornou escrava de um modelo religioso. Isso não tem a ver com a denominação dela, não tem a ver com o pastor dela, mas tem a ver com a revelação do reino de Deus. Ela não teve revelação, que ela foi livre em Jesus. E isso vale para um casamento. Tem pessoa que é casada há 20, 30 anos, só que ela é escrava dentro desse relacionamento. Tem a pessoa que trabalha numa empresa há 5, 10, 15 anos, mas ela é escrava de um sistema ali financeiro, que seja, ela está trabalhando para ganhar dinheiro. Então ela não tem domínio, ela não tem governo, é ela que é governada. Por quê? Porque ela não teve a revelação do propósito. Eu quero dizer para você, não há possibilidade de reinar sendo escravo. Não há possibilidade. O escravo ele não é só limitado, mas ele limita o propósito de Deus. Eu e você não somos mais escravos, amém? Fomos livres, mas existe uma mentalidade escrava. Paulo diz, né, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então esse é o escravo, esse é o servo, Jesus está dizendo que nós não somos mais. Por quê? A Jesus diz, né, João 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ou seja, ele não tem a revelação. Ele não sabe, ele vai fazer, mas ele nem sabe o que ele está fazendo. Jesus diz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então não somos mais escravos, súditos, empregados, servos, mas nós somos amigos. E amigos aqui, o conceito que é fantástico, irmãos, bíblico, nessa passagem aqui, amigos, no original grego é philos, ok? Essa é a palavra original. Então, amigo que nós conhecemos do mundo, né? Nem coloquei no dicionário para ver qual que é a explicação, mas amigo é aquele conceito que nós temos, é aquela pessoa que vai falar aquilo que eu quero ouvir, ou aquela pessoa que me ajuda quando eu estou precisando, é aquela pessoa que, né, o tapinha nas costas, estamos juntos, é aquela pessoa que me tolera, ou aquela pessoa até que me corrige, ok, isso é amigo. Eu quero dizer que isso é bom, ótimo, mas eu quero trazer aqui o conceito de reino do amigo, do que Jesus está dizendo. E é importante mais nós saber o que Jesus está dizendo, por quê? Porque ele está dizendo que nós somos isso agora. Jesus está dizendo que nós somos amigos, ok? Então nós somos mais servos, escravos, mas nós somos filhos, nós somos amigos. E amigos é o quê? É aquele que se associa com alguém. É o companheiro na realização de propósito, ou seja, amigo está ligado com sócio, com estar associado com algo. Então olha só que Jesus está falando, irmãos, isso aqui é fantástico demais. Nós éramos escravos, Jesus nos libertou.
Ele nos libertou e agora nos coloca como sócios. Vamos pensar aqui se estivéssemos falando de negócio, entendeu? Então nós éramos escravos, ou melhor, nós éramos empregados. Aqui ficou bom. Nós éramos empregados e a nossa preocupação era o que? Era com o nosso salário. A minha preocupação era com não perder o emprego. A minha preocupação era simplesmente com cumprir a minha hora. Então eu trabalhava, totalmente descontente, a responsabilidade era comigo, a responsabilidade era com aquilo que eu tinha que fazer, entendeu? A minha mentalidade, ela vivia em torno disso, entendeu? Como um empregado aqui. Só que agora Jesus está dizendo, eu não chamo vocês de empregado. Por quê? Porque eu libertei vocês disso. Então eu libertei vocês do domínio. Agora eu coloco vocês para dominar, ou seja, vocês não são mais empregados, mas agora vocês são sócios. Olha o salto que é isso. E não é sócio de qualquer pessoa. Nós estamos falando de ser sócio de Jesus. Nós estamos falando de participar, dessa empresa, dessa associação. Nós estamos falando de participar do ministério de Jesus. Nós estamos falando sobre participar da empresa. Nós estamos falando sobre ser cooperador, ser companheiro na realização de propósitos. Gente, isso aqui é muito gigantesco. Por isso a necessidade de renovação da mente. Porque a nossa mentalidade está aqui, de escravo. Mas Jesus está dizendo, não, agora é amigo. Ou seja, um dia eu estou aqui, agora no outro dia eu já vim para esse lado. Só que aí nós vamos ver na palavra de Deus que essa sempre foi a vontade de Deus. Pessoas que fossem chamadas para se associar com Jesus no propósito de Deus, no propósito do reino do céu aqui na terra, que é o quê? Que é influenciar. E aí nós vamos lá, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. A gente vai ver que Abraão, Tiago fala, Tiago capítulo 2, 23, se não me engano. Tiago diz que Abraão era amigo de Deus. Moisés, diz que Moisés falava intimamente, face a face com Jesus, como alguém fala com seu amigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salomão foi alguém que foi escolhido por Deus para reinar também. Então, todos esses homens de Deus, a gente vê esses vislumbre, E a gente vai ver, por exemplo, que quando Deus, a gente vê não somente pessoas que fizeram algo para Deus, mas nós vemos pessoas que relacionaram com Deus. E a partir do relacionamento com Deus, fizeram coisas para Deus. Então, uma coisa não é concorrente à outra. Eu sei que aqui também a nossa mentalidade natural do mundo de sócio é sócio estar ligado com um negócio somente, mas Deus não, Deus ele está ligado, no reino está ligado com o quê? Com um projeto de família, com um negócio de família, está ligado com fazer algo, mas sem perder o relacionamento, mas por conta do relacionamento nós iremos fazer algo. É o que acontece com Abraão. Deus chama Abraão, fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Abraão vai. Depois de Abraão tu vai ter um filho. Abraão crê, ele é justificado pela fé. E ali então agora quando Deus quer destruir Sodoma e Gomorra, ele vem falar com Abraão, Abraão, eu vou destruir essas cidades. Abraão diz, Senhor, mas se tiver pessoas justas lá, não, daí eu não destruo. E aí Abraão vai conversando com Deus, no relacionamento com Deus. E aí numa outra perspectiva que eu já falei aqui, Abraão é quem libera Deus para fazer algo em Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver também Moisés relacionando com Deus, conversando com Deus na sarça, lembra? Deus chamando ele. E depois na tenda de encontro, ali nesse relacionamento, onde Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus, Deus dá a lei para Moisés, Moisés desce e o povo está fazendo bagunça porque Deus falou, sobe de novo, recebe de novo, aí Moisés diz, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. Aí depois, mais para frente, Deus diz, Moisés, é o seguinte, esse povo é muito ruim, é de dura serviço, eu não vou mais ir junto, eu vou mandar um anjo só. Aí Moisés disse, Deus, mas não tem como o Senhor não ir. Nós somos sócios, Deus. Nós estamos associados, Deus, não tem como o Senhor não ir, o Senhor tem que ir, porque se o Senhor não for, eu também não vou, ou seja, nós estamos juntos nos meus negócios, Deus. E não é aqui uma chantagem emocional, mas é para mostrar para você que esse é o propósito de Deus, é amigo, é relacionamento, é associado, ou seja, é companheiro na realização de propósito. Nós vamos ver Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi vai para a guerra, ele vai orar e pergunta, e aí Deus, eu tenho que ir, nós vamos atacar agora, não vamos atacar? Deus diz, pode ir que eu já dei nas tuas mãos. Então está entendendo essa parceria? Isso aqui é fantástico, gente, isso aqui é fantástico, fantástico demais, essa parceria que existe nós e Deus. Aí Salomão também, agora Salomão vai reinar, está no trono, Eu sei que Salomão depois errou muito, falhou muito e por conta disso, do relacionamento. Mas aí o que acontece agora? Acontece agora que daí Salomão está no trono, e aí ele disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí Deus diz, o que tu precisa, Salomão? O
que tu precisa para cumprir com o meu propósito aí? Salomão, Senhor, eu preciso de um coração para te ouvir, para receber orientação e instrução do Senhor. Tá bom, tu vai receber isso. Não haverá outra pessoa mais sábia que você e não vai faltar recurso para você. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou contigo, nós estamos juntos, o negócio é meu, fui eu que te coloquei no trono, o reino é a minha vontade, a prosperidade é a minha vontade. Olha só que poderoso isso, irmãos. Todas essas pessoas receberam provisão de dinheiro, de pessoas, de todas as coisas, todos os recursos. Para quê? Porque o propósito é de Deus, é manifestar o céu na terra. Então agora, quando nós vamos entender essa unidade nossa com Deus em relação ao propósito, é isso que Jesus está dizendo. Você não é mais um empregado, você não é mais um servo, você não é mais um escravo. Você agora é amigo, você agora faz parte da equipe, você agora faz parte da empresa, você faz parte da família real, você faz parte da mesma missão que eu recebi de trazer o céu para a terra. Eu agora iniciei, mas agora é com vocês, é Jesus dizendo, Mateus 28. É Jesus dizendo, Atos 1 e 8, né? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, assim, né? Ele fala para Josué e ele fala para mim e para você, né? Estarei convosco todos os dias. É Mateus 28 também. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, estarei junto, eu estou junto. Eu não estou abandonando o barco. Eu vim aqui, iniciei, cumpri com o meu propósito, que era dar esse start, trazer a autoridade de volta, recuperar, redimir a humanidade, salvar, libertar você, tirar você de uma situação de escravo que não tinha como você sair, mas agora eu tirei disso e agora eu coloquei você, né, com as chaves do reino, é o que ele fala para Pedro. Agora eu tenho a minha eclésia, eu tenho a minha igreja, eu dou a chave do reino, e a chave do reino agora é para quê? Para ligar e desligar, é para trazer o céu para a terra. Olha só, irmãos, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido, então eu e você não somos empregados. Eu não estou dizendo que nós não vamos servir a Deus, não vamos submeter a Deus, de longe disso, irmãos, não. Mas eu estou dizendo que nós fomos colocados nessa perspectiva de propósito agora. E aí aquilo que talvez é tão distante já está em nós. Então, ou seja, esse relacionamento que nós temos com Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Essa unidade que nós temos, que por vezes a gente somente enfatiza a questão de presença, nós precisamos de aplicar isso também na questão de propósito, ok? Então, o Espírito habita em nós, sim, mas para que o Espírito habita em nós? Ou ainda, quais que são as consequências do Espírito habitar em nós? Eu sou nova criação, é o selo, ok, ótimo. Só que o Espírito, Jesus mesmo diz, eu não vos deixarei órfãos. Não vou deixar você sozinho, mas eu vou enviar o Espírito. Que Espírito? O Espírito da verdade. Porque ele vos conduzirá por toda a verdade. Ou seja, o Espírito vai nos conduzir. Então quer dizer que o Espírito Santo é a maneira que eu me relaciono com o céu, com o reino do céu. Através do Espírito, eu estou na terra, mas eu me relaciono com o reino do céu através do Espírito. Então só um pouquinho, começa a fazer sentido a profecia do Antigo Testamento dizendo que Deus não vai fazer nada na terra antes de falar para os seus profetas. Ou seja, Deus quer fazer algo na terra e Ele me trouxe para cá para fazer algo através da minha vida. Então quer dizer que eu sou o canal, mas como que eu percebo? Através do Espírito. A minha atuação vai ser guiada pelo Espírito. É o Espírito que vai trazer revelação. E é o que Jesus falou lá em João 15. Ele diz, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Irmãos, isso aqui é poderoso. Ou seja, tudo que eu ouvi do meu Pai, vamos pensar aqui numa reuniãozinha, né? Já vou caminhar para o final do vídeo. Uma reuniãozinha do reino, ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sala da justiça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, compartilhando. Entre eles, é o que acontece lá em Gênesis 1, né? O compartilhamento deles, eles chegaram à conclusão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles estão lá, né, na eternidade, estão lá compartilhando entre eles. O seguinte, nós temos algo para fazer na terra. E aí, então, agora nós vamos fazer algo lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, no ano de 2024, nós queremos começar algo lá naquele litoral, trazer uma revelação do reino. E para isso, então, agora a gente vai usar pessoas.
Nós queremos que as cidades do litoral sejam impactadas, sejam influenciadas, nós queremos que as crianças sejam salvas, que as famílias sejam salvas, nós queremos erradicar com a pobreza, com a miséria, nós queremos transformar aquela cidade, nós queremos transformar as empresas, as escolas, nós queremos pessoas, é isso que nós queremos. E aí, no momento, eles dizem, então é o seguinte, nós vamos trazer pessoas à existência, eu vou trazer o Mateus à existência para que isso aconteça, para que ele seja o meu sócio lá, para que ele seja o nosso representante, o nosso embaixador, e ele seja responsável por fazer algo lá naquela cidade para gerar aquela transformação. Então, o Mateus vai passar por isso, vai acontecer isso com ele, nós vamos trazer revelação para ele, vamos trazer sabedoria para ele. Ou seja, essa é a conversa dos três. E aí, quando Jesus está dizendo, né, ou seja, que o servo, ele não sabe o que o Senhor faz, Jesus está dizendo, eu tenho chamado amigo. Por quê? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, ouviu aonde? Nessa reunião. Eu falei para vocês. E aí você vai lembrar que Jesus disse para os discípulos em todo momento, né? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço ainda maiores. Vocês vão ser enviados, né, como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão entrar nas cidades. Vocês serão colocados diante das autoridades. Se eu sofrer, vocês vão sofrer. Mas assim, se assim você entrar na cidade, a pessoa receber, você vai receber. Você vai liberar sobre ela. Vocês vão ir por Jerusalém. Vocês vão ir na Judéia. Vocês vão ir para Samaria. Vocês vão ir para o confins da terra. Vocês vão batizar pessoas no meu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão colocar a mão sobre os endemoniados, eles serão libertos, vocês vão libertar, vocês vão reconstruir as cidades antes assoladas. É isso que Jesus passou o tempo todo dizendo para os discípulos. Então Jesus está dizendo, você não é mais um empregado, mas você é sócio, ou seja, eu estou revelando o propósito. E é aqui que está o Espírito. E aí eu quero, né, finalizar aqui com um texto que é tão pouco não conhecido, mas tão pouco compreendido, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, 9. Paulo usa Isaías, mas ele responde a Isaías. Isaías, ele para num momento. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Isaías pergunta, mas quem vai saber? Quem? Ninguém viu, ninguém ouviu, jamais a gente sabe que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ok, lá Isaías, mas Paulo diz, eu sei agora. Por quê? Porque o Espírito nos revelou. O Espírito nos revelou. Então o Espírito nos revela. É por isso que nós somos agora cooperadores, ok? E aqui existem inúmeras diferenças. Mas eu vou finalizar aqui. Entre os servos, os escravos e os amigos. Entre os sócios. O servo, ele faz aquilo que ele quer, até onde ele pode. Mas o amigo, ele entrega a sua vida. O servo, ele só consome. Mas o amigo, o sócio, ele edifica, ele produz, ele promove, ele influencia. O servo está focado no resultado a qualquer custo, mas os amigos estão focados nos frutos, porque Jesus disse, eu vos escolhi e designei para que deem fruto e esse fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome Ele lhes conceda. Então, nosso reino, ou melhor, o reino de Deus é um reino de amigos, onde nós participamos, fomos inseridos por Deus, fomos livres, né, de todas as coisas, somos libertos, não somos mais escravos, mas agora somos amigos, cooperadores de Cristo, embaixadores do reino, para trazer o céu aqui para a terra. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.